Olá, vamos mais uma vez com o nosso querido amigo, amiga que acompanha o nosso trabalho, né? Prosseguir falando de O Livro dos Espíritos. Hoje com o capítulo 3, fala sobre a criação. Capítulo 3 vai falar, resumidamente, né? Depois a gente entra no tema, aqui na forma que Kardec colocou na frente do capítulo. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e as considerações, concordâncias bíblicas a respeito da criação. Hoje nós vamos estudar a pergunta número 37, que vai falar para nós a respeito da formação dos mundos. O capítulo começa com uma observação de Kardec. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que movem no espaço, assim como fluidos que o enchem. Então Kardec traz aqui uma afirmação, informando para nós, na visão dele e dos espíritos que o acompanhavam, o que seria a constituição do universo, ou seja, uma infinidade de mundos, uma infinidade de seres animados e inanimados, isso se referindo à vida, né? E aos seres, às coisas que não têm vida, e dos astros, das galáxias, dos sóis, das estrelas, tudo o que for, até redundante a gente falar, né? Tudo que constitui o espaço cósmico universal. Bom, a pergunta 37 inicia assim o trabalho sobre a formação dos mundos. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? A gente pensando assim na criação, né, do mundo, dá para se pensar que o universo teve um momento em que ele foi criado. Remontando aí ao estudo científico, né, teria sido o universo criado através de uma explosão. Estava tudo concentrado num só ponto e de repente aquilo tudo começou a se expandir. A gente imagina que Deus é mais que isso, né? Senão, isso é que seria Deus. Deus estava presente então antes, durante e depois de tudo o que se formou. Mesmo porque Deus está fora de tempo e espaço, ele está compreendido aí em uma situação diferente da nossa, que estamos presos no tempo e no espaço ao qual nós nos circunscrevemos, nós estamos circunstanciados, né? Vamos dizer, presos em um só ponto, enquanto que Deus se expande pela eternidade das distâncias e do tempo. A resposta: sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo, quer dizer, o universo, né? E que se fosse de toda a eternidade, quer dizer, se o universo estivesse existindo desde a eternidade, como Deus, né? Não poderia ser obra de Deus. Então, entendendo que o universo é obra de Deus, não podemos entendê-lo como algo que existe de toda a eternidade. Ele existiu a partir do momento em que Deus determinou que existisse. É importante a gente entender a grandeza de Deus, né? Como um ser que está presente durante, antes e depois de tudo o que nós compreendemos. A razão nos diz então, diz aqui, né, que o universo não pode ter feito a si mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer uma casa, né? Então eu coloco ali a pedra, a areia,
o tijolo, o cimento, a madeira, as telhas e deixo ali no ambiente. Essa casa vai se fazer sozinha? Montar-se a si mesma, né? Montar de forma inteligente, como é feita uma casa? Em determinado momento essas coisas se organizarão para formar a casa? Nós entendemos que não. Então o universo é uma obra inteligente. Olha ao redor a natureza, olha aqui perto de mim mesmo, né? Essa planta aqui do lado, né? Esse abacaxi aqui. Olha que beleza, né? A gente plantei aqui no vaso aqui, ó, e deu essa fruta tão bonita. Então veja, gente, ao redor de nós, né, que a obra divina é uma obra inteligente, é uma obra feita para que a gente tenha a consciência de que foi feita por um ser inteligente. Não dá para saber como exatamente, mas não é por acaso. Compreendeu, gente? Então eu vou só ler aqui novamente a observação de Kardec. A razão nos diz que o universo não pode se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, só pode ser obra de Deus. Então, durante sim, a nossa fala aqui, eu vou fazer aqui mais uma ou duas perguntas, mas aí eu vou colocando imagens aí para a gente ter uma ideia dessa grandeza, né? A internet nos possibilita aí algumas imagens grátis aí, que eu gosto de colocar nos nossos vídeos, e você vai vendo aí o quão Deus é inteligente e perfeito em sua criação. A pergunta número 38 já é um questionamento que vai ficar mais pela área da filosofia, né? Porque não dá para entender bem a questão técnica do Criador, porque isso seria querer demais, né? Como Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Está lá no comecinho da Bíblia, né, gente? Em latim seria fit lux, né? Ou faça-se a luz. E conclui lá que então a luz foi feita, a luz foi. É uma forma poética muito bonita que nós vemos no Velho Testamento, na primeira parte, né, da Bíblia, onde está escrito lá que Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. É uma forma poética porque não dá para poder abranger aqui no nosso trabalho, e mesmo nem na obra espírita não tentaram fazer isso, os espíritos superiores, a questão técnica da formação de tudo. Porque quando eu falo universo, eu não estou falando, o espiritismo no caso, fala de universo, não está falando só desse universo que a ciência estuda, né? Nós estamos falando também dos planos espirituais, dos mundos invisíveis, dos mundos que cercam, né, a nossa esfera terrena, as dimensões várias dos espíritos superiores, dos espíritos sofredores, dos espíritos que estão sofrendo em zonas umbralinas e dos espíritos que estão passando por um intermediário, aqueles que estão evoluindo e aprendendo e que não estão na Terra, assim, fisicamente, mas estão na Terra espiritualmente, falando do campo da questão espiritual, na dimensão espiritual. Entendeu, gente? E aqui, ó, os espíritos respondem, então, de uma forma muito bonita essa questão, dizendo que Deus simplesmente quis que tudo existisse e tudo começou então a existir. Bom, então vamos então à pergunta número 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Aqui é interessante porque a ciência hoje, através dos telescópios, através dos estudos que são feitos, das análises do aspecto das luzes, né, o espectro, né, de luzes, se sabe de que forma que é feito um planeta, qual que é o tipo de constituição dos seus minerais, das coisas que existem em determinado planeta. Então Marte seria mais avermelhado devido à quantidade de ferro que existe lá naquele planeta e a oxidação
então ele tem uma poeira vermelha. Então ele teria então o reflexo da luz do Sol, quando bate nele, o reflexo vermelho. Então isso explica pela luz e pelo estudo a constituição dos planetas, né? De que forma que, quais são os tipos de materiais pelos quais eles são constituídos. Mas se existem, segundo estudos, seriam 6 sextilhões de sóis, né? Se tem a ideia disso, gente, espalhado por aí. A gente fala em número até mesmo para poder ficar mais bonito, né? Porque a gente não sabe exatamente o que seria uma praia com todos os seus grãos de areia, e nem por isso chega ao número de sóis que teria no universo. Então tudo que existe está sendo estudado, pelo menos ao nosso redor, pelos telescópios e pelas técnicas dos cientistas, e já se sabe então que os mundos, eles se formam pela atração, né? Pela gravidade, pela atração das energias, dos materiais. Então eles vão unindo e evoluindo, e vai se formando aí as estrelas, os mundos, né? E eu acredito que o plano espiritual mais ou menos também segue o mesmo esquema. Já falei aqui antes da questão da energia escura, da matéria escura, né? Que são elementos que completam o universo, mas que nós não vemos, mas que são a maior parte do universo. E também não tenho tanta profundidade assim neste assunto, por isso vai ficar mesmo só nessas palavras que nós estamos falando aqui. Bom, a resposta, vamos repetir a pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Respondem os espíritos, né? Bom, então a matéria está disseminada desde a época da chamada explosão, né? Que houve a expansão de tudo, que estaria tudo reunido. Deus disse então, faça-se a luz, e esse universo começou a expandir. Eu acredito que seja dessa forma mais ou menos que eu estou falando, mas isso é uma questão minha. Se você quiser entender de outra forma, estudar, né, e aprender sempre é bom, que a gente sempre acumula conhecimento quando tem mais conhecimento. Bom, então ficou aí espalhando, né, mas preso por essas forças magnéticas, né, da gravidade, a questão de espaço-tempo, as questões de energia, espalhados aí, e em função disso há a formação das galáxias, a formação dos sóis, né, estrelas, né, e a formação dos planetas. E acredito que na mesma linha a questão das dimensões espirituais. E então, gente, é uma matéria muito bonita, muito gostosa da gente aprender. Ela sai um pouquinho do nosso dia a dia, porque aqui a gente está preocupado com o que vai pôr na panela, né? A gente vai ter que trabalhar para poder conseguir a comida do dia a dia, a diversão, né? O bem-estar. E aí a gente fica mais ligadão aqui na Terra, nesse dia a dia corrido, e a gente esquece das coisas mais bonitas, filosóficas, né, do próprio contexto que o planeta Terra, olha que beleza, está inserido, né, no universo, assim ao redor do Sol, preso numa estrela, e todo esse contexto às vezes se escapa da nossa cabeça. Quando a gente vai falar disso, então a gente começa a sonhar, né, e um dia está podendo observar isso mais de perto. Mas é tudo isso, toda essa formação que nós estamos mostrando aí nos vídeos é pela vontade de Deus e de forma inteligente. E esse planeta Terra aqui, ó, essa linda bola azul cheia de vida, ela é só uma entre talvez bilhões, talvez trilhões, talvez sextilhões de planetas habitados. Não temos ideia de como a vida é em outros planetas, talvez diferente da nossa, mas a inteligência existe sim em outros mundos. Esbarramos muito na questão de por que não vemos ninguém, por que ninguém ainda desceu à Terra. Gente, as distâncias entre os planetas habitados devem ser imensas, incomensuráveis. Vencer essas distâncias não dá para fazer isso numa vida só. São distâncias que são alcançadas à velocidade da luz há milhares e milhares de anos, talvez milhões de anos, para se sair de um planeta e chegar a outro. Entendeu? Então existem sim, há alguns, talvez centenas de milhares de anos
ou alguns milhares de anos-luz, né? Anos-luz que eu estou falando, mundos habitados e com inteligência, mas não há possibilidade do convívio, da aproximação. Eu acredito que pelo plano espiritual, através podendo atravessar a dimensão de espaço e tempo, os espíritos dos seres de outros planetas nos visitam, né, diariamente. E podem existir também visitas de seres materiais, né, de outros planetas também, que também conseguiram driblar essa questão de espaço-tempo para poder se aproximar de nós, né? Eu acredito que tenha que haver daqui a algum tempo uma ciência que possa conseguir driblar o espaço-tempo para se fazer visitas a outros mundos com mais rapidez. Ou seja, pelo menos se em teoria isso poderia ser possível. Mas é uma área que não é da minha profundidade de estudo, né? Então, gente, fica então para a próxima semana mais um estudo de O Livro dos Espíritos, e eu agradeço a todos pela atenção aí ao nosso canal. Lembrando aí, o nosso canal é Pátria do Evangelho, né? Tá com pouquíssimos inscritos, e você pode aí acrescentar um pouco mais se inscrevendo no canal e também curtindo e divulgando o nosso vídeo, tá bom? Te agradeço imensamente. Que Deus te abençoe e ilumine. Muito obrigado.